porque agora a gente vai com outro assunto e o nosso Pedro Campos. Bom dia, Pedro. Bom dia, Sônia. Bom dia para quem está nos acompanhando. Eu quero falar hoje na abertura do Jornal Gente sobre uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que mandou para a casa dela uma traficante de drogas que foi presa com 120 quilos de cocaína e de maconha. O que aconteceu nesse caso de Blumenau que chegou ao Superior Tribunal de Justiça? Essa acusada pelo tráfico de drogas está presa preventivamente, afinal de contas, com ela a polícia localizou essa quantidade de drogas. Ela foi levada para a cadeia, a defesa foi até o juízo da cidade de Blumenau e disse o seguinte: olha, a acusada é mãe de 2 filhos menores de 12 anos, que hoje vivem com a avó. Então nós precisamos da conversão da prisão preventiva em uma prisão domiciliar, para que ela fique em casa para cuidar dos filhos. Imagina, ela não cuidou nem dela. Traficante de drogas, como é que vai cuidar dos 2 filhos? Mas tudo bem, a Justiça de Blumenau fez o correto. Disse o seguinte: olha, não, ela foi presa aí com 120 quilos de droga. Ela vai ficar presa, porque ela é traficante de droga. Se nós soltarmos, ela volta a traficar e ela vai precisar ser condenada por esse crime, vai ser julgada e tudo mais. A defesa recorreu ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, de forma monocrática, um desembargador disse o seguinte: está certa a decisão de primeira instância, ela fica na cadeia. E aí, com a decisão do desembargador, a turma julgadora referendou a decisão de mantê-la presa. Mas aí chegou no Superior Tribunal de Justiça, ministro Sebastião Reis, eu trouxe a decisão aqui para analisar com vocês, que é um ministro muito tendencioso a esse tipo de decisão. E aqui, nas folhas que nós tivemos acesso dessa decisão, ele justifica o motivo para a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Escreve o ministro Sebastião Reis: apesar da considerável quantidade de substância tóxica apreendida, 120 quilos de droga, em situações como a dos autos, cabe, nesse caso, garantir o direito da criança, mesmo que, para tanto, seja necessário afastar o poder de cautela processual e aplicar o artigo 318, inciso 5 do Código de Processo Penal, de maneira a permitir que a paciente permaneça em prisão domiciliar a fim de garantir o cuidado dos seus filhos menores. Meus amigos, como que uma traficante de drogas com 120 quilos de droga apreendida vai ter capacidade para cuidar dos 2 filhos menores de idade? A legislação brasileira coloca essa previsão de conversão em prisão domiciliar para alguns casos, mas essa interpretação que é feita hoje pela Justiça vai na contramão do anseio do legislador, que é tirar da sociedade as pessoas perigosas, os traficantes de drogas, os homicidas, os latrocidas, aqueles que são estupradores, aqueles que de alguma forma estão relacionados a crimes hediondos e crimes violentos, a crimes que movimentam a engenharia das organizações criminosas, como esse do tráfico de entorpecentes. Não é porque ela não traficava droga dentro de casa, como escreveu o ministro em outro ponto também da decisão, porque ela traficava droga na frente dos filhos, que ela não é uma traficante de drogas. Qual é o maior perigo que nós temos para essas crianças? É que a mãe, traficante de droga, cuide delas ou que elas tenham ali os cuidados de uma outra pessoa que não tem nada a ver com o tráfico de drogas, como, por exemplo, a avó ou algum outro parente. É claro que pai e mãe têm o dever principal, a responsabilidade principal sobre os filhos, mas aqui nós estamos falando de uma bandida. Nós estamos falando de alguém que foi preso com uma grande quantidade de drogas que está a serviço do crime. Qual é a educação que nós vamos ter para essas crianças, já que é para entrar nessa esfera de detalhe e não só a letra fria da lei, que, convenhamos, é muito clara para manter na cadeia uma traficante de drogas. São decisões como essa que geram ainda mais insegurança pública. Ah, Pedro, mas você não tem dó dos filhos? É claro, eu tenho dó ao cubo, ao quadrado, a tudo mais que possa ter em relação a essas crianças por terem uma mãe dessa. Agora, não é porque as crianças são menores de idade que nós vamos liberar esta criminosa da cadeia. É muito triste assistir decisões como essa da Justiça que utilizam mecanismos da nossa legislação
que são colocados para serem tratados de forma excepcional para outros casos, para casos concretos e que estão relacionados à violência e principalmente o crime organizado.